BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Atuar fora do Brasil deixou de ser uma exceção e passou a integrar de forma cada vez mais natural a realidade da advocacia contemporânea. A internacionalização dos negócios, a mobilidade de pessoas e capitais e a complexidade regulatória dos mercados globais exigem advogados capazes de transitar entre diferentes jurisdições, culturas jurídicas e modelos de negócio. Essa atuação demanda visão estratégica, sensibilidade intercultural e capacidade de coordenar soluções jurídicas em ambientes transnacionais, conectando o Brasil ao mundo e posicionando o advogado como um verdadeiro parceiro de negócios em contextos globais. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Thaís Obst-Bidini. Ela é counsel das equipes de tributário e private clients em Zurique, na Suíça, e integra o Latin America Desk do MLL Legal. Sua atuação é focada no atendimento a indivíduos e famílias de alto patrimônio líquido em questões relacionadas à tributação suíça e internacional. Thaís Obst-Bidini possui ampla experiência em processos de relocação, planejamento sucessório e nos aspectos tributários de iniciativas filantrópicas. É também advogada habilitada no Brasil e assessora clientes brasileiros e latino-americanos em operações transnacionais complexas, adotando uma abordagem criativa e pragmática para atender às necessidades e preocupações de seus clientes. E a Thaís é a minha irmã e é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo e, assim, eu estou muito feliz de estar podendo te entrevistar, viu, Tá? Seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite. Aqui não vai ter formalidade não, vou te chamar de Tá mesmo, viu? Então tá bom, então eu vou te chamar de Gá também. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de participar desse podcast que já é um sucesso. Então, muito feliz e honrada de estar aqui. Tá, obrigado, viu, Tá? E Tá, para quem não te conhece, porque eu já te conheço, né? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor. Então, Gá, fiquei aqui pensando por onde começar, mas assim, desde que eu comecei a pensar na vida profissional, no que eu gostaria de fazer, eu rápido me decidi pelo jornalismo e durante todo o colegial foi isso que eu queria fazer. Um pouco antes do vestibular, eu acabei mudando os meus planos e fui prestar direito. Eu estudei em São Paulo, eu cresci em Piracicaba e fui estudar em São Paulo, na São Francisco. Durante a faculdade, eu fiz estágio em alguns escritórios diferentes. Para mim, o que mais me marcou foi meu estágio no Machado Meia, na equipe de contencioso tributário, porque foi lá que eu descobri as alegrias e os desafios da advocacia. Aprendi muito e eu acho que foi lá que foi o momento que eu decidi que era isso o que eu queria fazer profissionalmente, queria advogar. Só voltando um pouco, Tá? Antes de você ir para o direito e decidir ir para direito, você chegou aí num jornal, não chegou? Sim, eu queria muito ser jornalista, estava muito certa de que era nessa direção que eu iria. E aí, o meu pai falou, bom, se você quer ser jornalista, então precisa ver como é o trabalho no dia a dia. Durante umas férias, eu fui trabalhar. Fui lá ver como era no jornal. E eu sei que eu achei, olha, os jornalistas que me perdoem, mas falei, isso não é para mim. Isso não é para mim, ficou muito claro que não ia dar certo, que não tinha nada a ver comigo. E nessa mesma semana que eu estava indo de manhã lá no jornal, eu fiquei na casa de uma amiga dos meus pais, que é advogada, e ela falou para mim, então vamos lá comigo no escritório, vai lá, só ver como que é, sem nenhum compromisso. Eu fui, ela me deu uns livros lá era direito de família que ela trabalhava. Pronto, é isso que eu quero. Com quem que você foi? Quem que era advogada? Fui com a tia Marta, que hoje trabalha com o meu pai, com o papai. Que legal, Tá? E é interessante isso que o papai sempre... E a gente está trazendo isso porque é legal para a vida profissional mesmo, para quem está ainda decidindo qual carreira seguir. Eu também, antes de ter ido para o direito, eu fiz propaganda. E antes de ir para a propaganda, eu fiquei uma semana numa agência de propaganda, que era a Liu Lara, para ver como funcionava. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Obviamente, depois eu não segui a propaganda. Mas só para
fazer um paralelo, eu acho que é muito legal isso, para você conhecer realmente onde, mesmo que seja por uma semana, você ter esse dia a dia é muito importante, também dar o conhecimento um pouco de uma outra área, né, tá? É porque na hora de escolher a profissão, na verdade, a gente não sabe nada do que aquelas pessoas realmente fazem no dia a dia. Então, é muito importante viver, né? E acho que até durante a faculdade, muito importante trabalhar durante a faculdade para a gente já ir se encontrando, porque mesmo dentro do direito tem tantas possibilidades diferentes, né? É verdade. E tá, depois você então foi para o Machado Mestre, teve uma experiência super legal lá, Uhum. e como que foi depois? Depois disso, no final da faculdade, eu estava naquela dúvida se já começava a trabalhar ou, ou se ia fazer alguma outra coisa. E como a gente se forma muito novo aí no Brasil, eu achei que dava tempo, que valia a pena fazer uma outra coisa antes de realmente começar a minha vida profissional. E eu decidi estudar no exterior. Aí eu fui estudar. E Fala. desculpa, tá, perdão, você fez São Francisco, né? Sim. E como que foi lá? Porque você gostou da vida universitária, você gostava mais de estar ali na vida prática, ou um pouco dos dois? Eu acho que isso que a gente faz no Brasil e que não é. Agora que eu moro no exterior, eu sei que não é em todos os lugares, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, é maravilhoso, porque eu gostei muito da faculdade, a faculdade foi excelente, mas ficar só na teoria para mim não era suficiente, e eu gosto muito de ver aquilo que eu estou estudando na prática. Então, combinar o estágio com a faculdade acho que é excelente, a gente sai muito mais preparado para a vida profissional do que quem não trabalha durante a faculdade. Claro que não é obrigado a trabalhar, mas na minha experiência é muito positivo. E tá, e é legal também, eu tô lembrando porque você trabalhou não só no Machado Mestre, mas você trabalhou no escritório também, né? Você chegou a trabalhar com o Edgar Silveira Bueno, você Uhum. já chegou a trabalhar com o Diogo Melo, você teve experiência em vários tipos de escritório, né? Não foi só um escritório grande que nem o Machado, né? Sim, tive experiência em vários escritórios, foram todas muito positivas, mas o que eu senti é que você tem que ir no lugar onde você se encaixa melhor. E eu me encaixo melhor nesse perfil de escritório maior, e no meu caso também foi que foram áreas diferentes. Então, eu Sim. gostava, eu trabalhava no contencioso tributário do Machado Meyer, tributário é o que eu faço até hoje, e também tem muito a ver com a área, mas eu acho importante ver lugares diferentes, trabalhar com chefes diferentes, porque de cada um a gente leva coisas diferentes. E aí, tá, bom, você tinha se formado na Sanfran, né, que você estava comentando, daí qual foi o próximo passo depois disso? Como que foi? Depois disso, eu resolvi estudar no exterior, aí Uhum. eu fui para a França, estudei na Sorbonne, fiz um curso, era Direito Comercial, Tributário, e estudei um ano lá, e depois disso, Aí tá, eu... desculpa, eu vou te interromper de novo, mas porque parece que não, foi na Sorbonne, estudar de boa na França ali, você trabalhou na Starbucks lá na França, e foi Sim, uma sim, experiência muito não bacana fiquei ver de você boa. lá. Não fiquei de boa. Eu trabalhei em alguns cafés, trabalhei em um café, aí depois trabalhei no Starbucks, e, sinceramente, foram os trabalhos mais estressantes da minha vida. Tenho grande respeito por esse tipo de trabalho, mas fiz a faculdade, quando eu terminei a faculdade lá, eu podia ficar mais 6 meses Uhum. na Europa e procurar um estágio. Aí fui procurar estágio, e aí foi a minha primeira grande decepção, a dificuldade que é, como estrangeiro, ser chamado para uma entrevista. Então, eu não era nem chamada para... Eu mandei meu currículo para vários escritórios franceses, não fui chamada para entrevista, até que, E eles por respondiam, meio... tá? Só que não tinha vaga, então é bem difícil. Aí que eu percebi também a importância dos relacionamentos, porque não garante trabalho, mas abre muitas portas. Então, isso é no mundo inteiro assim, não é só no Brasil, sempre é assim. Então, por meio de do Márcio, meu primo, que trabalha com concorrencial aí no Brasil, ele me pôs em contato com uma pessoa lá, e aí eu fui entrevistada. Quando você tem a opção de ser, quando você é chamada para uma entrevista, é aí que realmente você tem chance, porque muitas vezes as pessoas olham, não é francesa, não vai saber falar francês, e aí quando você vai lá e
surpreende as pessoas de uma forma positiva, é claro que as chances aumentam muito e que aí as portas vão se abrindo. E essa foi, então, minha primeira experiência num escritório fora do Brasil. Eu trabalhei, o escritório chama Redemprat, mas eu não trabalhei na França, trabalhei na Bélgica com direito concorrencial, então muito próximo da Comissão Europeia. Foi uma grande experiência, e apesar de ser um escritório estrangeiro, não brasileiro, eu acho que o tipo de trabalho, a advocacia, ela tem muitos pontos em comum em todos os lugares do mundo, e o que eu tinha visto aqui ajudou lá também, mas tem outras barreiras, por exemplo, a língua, que não é a minha língua materna, então o desafio é maior, e a gente tem que provar muito mais do que precisaria no escritório brasileiro, pelo fato de eu ser brasileira. E depois da Bélgica, você já foi para a Suíça, voltou para o Brasil, como que foi? Depois da Bélgica, acabou meu estágio lá, foram só 6 meses. Eu voltei para o Brasil e fiquei 1 ano trabalhando na equipe do contencioso tributário do Lobo de Riso. Ah, que legal. Que foi outra experiência excelente. Aprendi a trabalhar de um jeito muito organizado e tranquilo. O volume de trabalho era intenso, mas eu fiquei muito impressionada com a organização de lá. São coisas que eu trago na minha vida profissional até hoje. E depois desse ano que eu passei lá... Desculpe, no Lobo você teve mais... o pessoal era, pelo menos na época que você trabalhou, tinha um equilíbrio, né, entre vida pessoal e trabalho, né? Sim, na minha equipe do contencioso tributário, foi isso que eu levei de muito positivo, que era esse equilíbrio. Então, os horários de trabalho mais regulares, como eu falei já, muita organização, e também eu vi que, porque a gente tem muitas vezes essa ideia de que a vida de advogado é necessariamente uma loucura, uma correria, mas eu acho que dá para a gente encontrar, mesmo, é intenso, tem muita pressão, mas mesmo dentro disso a gente consegue encontrar um certo equilíbrio, que é o que eu tento fazer hoje também. Que legal, cara. E aí, depois do Lobo, como que foi? Aí, o meu marido, hoje, ele é suíço, e a gente se conheceu quando eu estava na França, e depois desse ano que eu passei no Brasil, a gente resolveu que precisava escolher um lugar ou outro, porque esse relacionamento à distância é muito difícil. E aí eu resolvi vir para a Suíça. E eu acho que foi nesse momento que eu tomei uma decisão, não só da mudança da Suíça, mas do ponto de vista profissional, que eu tomei uma decisão, eu quero advogar, eu quero continuar o que eu gosto, eu estudei direito, eu me dediquei muito à minha profissão, à minha educação, eu quero continuar advogando no escritório. E aí que eu comecei a traçar o meu plano, o que eu preciso fazer para poder advogar na Suíça. E qual que era o dilema antes, tá? O que você pensava? Você pensava em seguir carreira pública? Você pensava em não advogar mais? Eu pensava, tem algumas opções, como tendo estudado direito. Eu poderia ir procurar, por exemplo, trabalhar num banco, numa family office, eu poderia trabalhar numa empresa, eu poderia me redirecionar profissionalmente, porque apesar da advocacia estar ficando mais internacional, e ela está mesmo, porque a gente se conecta com advogados de muitos países o tempo inteiro, e as questões são raramente focadas em um país só, ainda assim é local. Então, um advogado que trabalha no escritório suíço e que precisa saber direito suíço. Então, para eu poder trabalhar no escritório aqui, eu teria que saber direito suíço. Então, é claro que tudo que eu fiz no Brasil e na França me ajuda a cortar caminho, mas eu tive que voltar alguns passos para trás. Primeiro eu tive que aprender alemão, né? Porque... Tranquilo. Já sei francês, vou aprender alemão. Não é suíço-francês, ele é suíço-alemão. Então, eu tive que aprender alemão. Aí, depois de aprender alemão, o meu bachelor brasileiro foi aceito aqui, mas eu tive que fazer 2 anos da faculdade normal aqui. E onde você estudou? Qual a faculdade que você fez? Eu estudei em Lucerna.
E o que você achou? Como que foi isso? Porque você teve que voltar lá, devia estar um bando de estudantada, você era mais velha lá, imagina, ou era das mais velhas? Eu era das mais velhas, mas eu achei... Aqui estuda um pouco mais, então não era tão mais velha, era um pouco mais velha. As pessoas estudam mais tarde aqui. Ah, interessante. Então não era tão chocante assim, mas... bom, o que eu achei, e fala muito sobre os suíços em geral, é que em comparação com a São Francisco e a Sorbonne, que é extremamente organizado, então tinha a página que você tinha que ler para se preparar para a próxima aula, e você tem o livro, mas você também tem um script, assim, que o professor faz, que é tipo uma apostila, então eu achei muito organizado. E eles eram pontuais mesmo, tá? Que nem nos... pontuais, e o que eu... E super organizados, e aí o que eu vi é que aqui eles não raramente trabalham durante a faculdade. Então, a faculdade ocupa um tempo muito maior da sua vida do que ocupa no Brasil, e as pessoas esperam que você estude muito mais. Mas foi interessante. A régua é mais alta. É outro ponto de vista. No Brasil é muito, eu pelo menos não sei se mudou, mas na época que eu estudei era muito você trabalha e estuda, então os professores sabem que você está trabalhando. E lá não, você estuda, integral. Então o foco é diferente. Mas mesmo assim, eu quis fazer estágio durante a faculdade, aí eu fiz part-time, assim, meio período. Tá aí, curiosidade, acho que eu nunca te perguntei isso, mas como que era na faculdade? Era estudo de caso, tipo modelo Harvard, ou era mais modelo Brasil, ou era um modelo próprio deles? É mais modelo, direito civil, é parecido com o Brasil. Assim. Ah, legal. O sistema é direito civil, então não é estudo de casos, não. O jeito que o sistema é construído, a gente é parecido com o nosso. Ah, interessante. Que legal. Então, fiz isso, aí durante a faculdade eu fui fazer um estágio, que legal. Voltando também para trás. Só tudo de novo. Eita. Fui fazer estágio. Tive no começo a mesma dificuldade que eu tive na França, de não ser chamada para entrevista, que é muito difícil. A gente pensando tanto de toda a formação, experiência profissional que você tem e nem ser chamado para entrevista, ajuda a gente a não deixar o ego crescer. E aí, também, por meio de uma pessoa conhecida, eu consegui uma entrevista, e aí, quando você consegue a entrevista, aí a porta já abriu. Se você surpreende a pessoa positivamente, a porta está aberta, é um estágio, então também não era um compromisso grande para o escritório. E eu comecei lá, e era no MLL, onde eu estou até hoje. Mas uma coisa interessante é que eles me perguntaram qual área que eu tinha experiência, que eu tinha feito, e quando eu falei contencioso tributário, a reação foi meio uma risada, assim, essa área não existe aqui. Porque a relação com as autoridades fiscais é muito mais colaborativa, não tem esses conflitos, assim, tantos conflitos quanto tem no Brasil, não existe uma área específica. E o que é o MLL Legal? Hoje, porque a gente tem alguns tipos de escritório, né, no Brasil, que a gente chama do full service, que é o One Shop Stop, né, tem todas as áreas, tem o abrangente, que pega várias áreas, pega as principais, mas não pega todas, e o boutique, que é um escritório menor, que vai focar numa área específica só. O MLL Legal é algum desses tipos, ou é uma classificação diferente na Suíça? Não, é full service. A gente faz menos direito penal, mas o que é full service tem a parte de direito comercial, tem a propriedade intelectual, arbitragem, contencioso, tem tudo. Mas o white collar, penal white collar ou penal de sangue? Penal de sangue, mas é full service. A minha área é planejamento tributário e sucessório, então com foco no planejamento tributário, e é claro que eu acabei me especializando em Brasil e América Latina. Não trabalho só com isso, mas muitos dos nossos clientes são brasileiros, ou que se mudam para a Suíça, ou que herdam bens imóveis na Suíça e têm investimentos aqui. Então, brasileiros e pessoas da América Latina em geral, que têm algum tipo de conexão com a Suíça. Legal, tá aí. Você percebe que os brasileiros, o pessoal da América Latina, se sente mais confortável com sendo recebido por brasileiros e tudo mais, tanto faz?
Eu acho que isso é um grande ponto positivo, porque essa experiência tem duas coisas. Primeiro é que eu sou advogada brasileira, então tem Sim. muitos problemas que eu já sei que eles vão ter do ponto de vista do Brasil por causa da minha formação, né? Então isso ajuda muito. A outra coisa é a questão cultural, da língua. Mesmo que a pessoa fale o inglês excelente, que o inglês não seja um problema, ou até o alemão, a gente sempre prefere falar na nossa língua materna. E quando você está no exterior, uma coisa que eu percebo muito é como a gente se identifica rápido com outros brasileiros, e isso também com a América Latina, não só o Brasil, mas a identificação e a afinidade é maior. Você não Então, se sente sozinho, né? e você entende as dificuldades. Quem vem do Brasil para a Suíça normalmente tem dificuldades culturais parecidas, se incomoda com coisas parecidas, acha esquisito um certo tipo de comportamento. Então, a gente entende esse tipo de coisa. Eu acho que é uma das grandes vantagens agora da minha experiência. Legal, tá. E tá, que competências técnicas e comportamentais você acha que é essencial para construir uma carreira internacional? Competências técnicas, eu acho que tudo, primeiro são línguas, isso é muito importante, não só o inglês, mas a língua do país onde você está, se não for o inglês. Eu percebi, porque aqui na Suíça, alemão é a língua escrita, mas no que eles falam na rua, no dia a dia, é suíço-alemão. Então, para você realmente se integrar, você precisa pelo menos entender o suíço-alemão. Senão, todo mundo tem que se adaptar a você. E aí você fica numa situação assim, não totalmente integrado, pelo menos do meu ponto de vista. Isso é uma coisa. E comportamental, eu acho que o mais importante é a gente ser observador e se adaptar. Então, observar como que as pessoas se comportam, o que eles esperam de você, o que é educado, o que é não educado, se você precisa ser mais direto na hora de falar uma coisa, ou se você precisa ser mais bonzinho. Esse tipo de coisa é muito importante, demora para a gente perceber. Ou também, como saber se uma pessoa está satisfeita com o seu trabalho ou não. É claro que tem o elemento cultural, que os suíços têm um jeito de ser, mas também a gente tem que aprender trabalhando com pessoas diferentes, seja com chefes, ou seja com outros advogados, com assistentes. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, eu acho. Não, total, eu tava lembrando de quando fui aí, daí a primeira vez, aí eu vendo aquele silêncio, eu descobri que a gente falava alto, nunca tinha me ligado nisso. Você precisa aprender a falar baixo. Não, e eu já falo alto, né? Não, e outra coisa que deixa todo mundo meio confuso é essa necessidade. Quando você vai num jantar ou num evento social, você não pode começar a beber antes de você brindar com todo mundo olhando no olho. Então, é muito mal educado você começar a beber antes de brindar. E aí, até você o que está acontecendo, por que ninguém bebe, você vai vendo, são pequenas coisas que a gente vai aprendendo. É muito legal, mas é legal, tipo, de você se adaptar, né? Porque as pessoas estão te recebendo, querendo ou não, ali, né? E, cara, eu queria saber, porque, como que é trabalhar com advogados de diferentes países? Porque você trabalha assim o tempo todo, né? Então, e aí imagino que tem fuso, que tem não sei o quê. Tem algum segredo para facilitar o dia a dia? Eu acho que uma das coisas mais importantes é você tentar conhecer essas pessoas pessoalmente, para você saber com quem você está trabalhando. Então, uma coisa que a gente faz muito é participar de congressos, tem uma série de eventos internacionais com advogados que trabalham na mesma área, principalmente, e aí você vai conhecendo as pessoas. Isso facilita muito o trabalho internacional. E a outra coisa é também você ir percebendo que as diferentes culturas agem de jeitos diferentes, escrevem e-mails muito diferentes. Então, um jeito que um advogado americano escreve é muito diferente do que um jeito que um advogado britânico escreve, por exemplo. O americano não fala nem oi no e-mail, já vai uma linha direto ao ponto, aí o britânico, mais ou menos, o suíço já escreve 10 linhas para falar a mesma coisa que o americano falou em uma. Então, e a gente tem que estar disponível
tem que estar disponível, porque essa questão do fuso é um problema mesmo. E eu, como trabalho muito com advogado brasileiro ou com clientes brasileiros, muitas vezes tem que trabalhar até mais tarde, ou fazer uma ligação depois que as crianças dormiram. Isso a gente se adapta, mas faz parte. Que legal. Eu queria saber aqui, a última pergunta, que conselho você daria para advogados e advogadas que querem construir uma carreira internacional, querem mudar de país ou querem estar circulando mais? Tem algum conselho? Assim, em geral, focar em língua, em cursos no Brasil, fora do Brasil, mas cursos assim, pode ser um LLM, mas também tem várias opções de cursos mais curtos que dá para fazer. Tá em contato com advogados no exterior, mas eu acho que mais do que simplesmente ir fazendo essas coisas, você tem que se perguntar o que é uma carreira internacional para mim? O que eu quero fazer? Eu quero trabalhar no Brasil, mas ter clientes internacionais e viajar para o exterior? Ou eu quero trabalhar no exterior? Onde eu quero trabalhar? Eu quero para o escritório, ou eu quero continuar com o direito brasileiro, numa family office no exterior. Então, acho que é importante ter uma ideia mais concreta do que fazer, e aí traçar um plano. Mas acho que a gente tem que ver qual que é o nosso objetivo, que eu falei que no meu caso eu quero ser advogada aqui na Suíça, quero trabalhar no escritório suíço, e aí o que eu tenho que fazer? E o que eu acho que a gente põe muito na cabeça quando tem perto dos 30 anos, é assim, putz, agora eu estou muito velho para começar. Não tá, não tá. O que você quer? Você quer ser advogado? Então volta um pouco atrás, porque depois, com tudo que você já fez até agora, você recupera esse tempo de redirecionamento profissional. Você sabe que passou por aqui o Matheus. Matheus, ele é head de pesquisa lá do Chambers, né? Pegando a parte de Brasil e América Latina, se não me engano. E ele estava contando que quando ele foi para a Inglaterra, ele, na época, já tinha se formado em Direito, já tinha uma pós-graduação em Direito Tributário, estava fazendo curso de teatro lá, se não me engano, e aí ele recebeu a proposta do Chambers, começou como analista, em um ano ele já tinha virado diretor, porque já tinha virado head por conta da experiência dele. Então, você pula etapas depois também, né? A partir do momento que você prova o que você sabe, né? Tá, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no BD Law, adorei a conversa com você, obrigado por ter compartilhado a sua experiência. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar que o pessoal quiser falar com você. Gá, foi um prazer falar com você, e tenho sim, podem entrar em contato comigo no LinkedIn, Thaís Obrist Bidini. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.